Comerciante que atirou em PM por engano durante um assalto à farmácia é solto após audiência de custódia. Foi uma sensação de alívio por saber que a justiça ela foi restabelecida, assim como a sua liberdade. Laudo do IPC confirma que estudante de medicina foi estuprada antes de ser morta. Existem lesões, né, nas partes íntimas da vítima e isso é bem característico. Chuvas em Campina Grande alagam vários pontos da cidade. 48 ocorrências registradas nas últimas 24 horas, né? Nós tivemos 36 pontos de alagamento, aqueles já tradicionais, né? E o Botafogo empata com o Náutico, mas perde na cobrança de pênaltis. Quebrando o jejum sem perder nenhuma partida dentro de casa, o Botafogo infelizmente não conseguiu avançar na competição. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. A gente abre esta edição do Borborema Notícias com um desdobramento do assalto à farmácia que aconteceu no bairro Jardim Paulistano, aqui em Campina Grande. Nesse assalto, um criminoso foi baleado e o policial que interceptou esse suspeito também acabou baleado por engano pelo dono do estabelecimento. O comerciante foi preso e liberado hoje, após audiência de custódia. Acompanhe essa história na reportagem de Renato Diniz. A audiência de custódia remota foi realizada hoje pela manhã. Na noite da terça-feira, o estabelecimento do comerciante foi alvo de um assalto e ele atirou no policial militar à paisana por engano. Após o roubo, o policial passava numa moto e viu o suspeito fugindo da farmácia. Imagens mostram que o suspeito atira para trás. O policial revida e o suspeito foi baleado. Quando o policial foi entregar os objetos roubados ao dono da farmácia, foi baleado pelo proprietário. O disparo atingiu a testa, de raspão. O advogado dele, Márcio Sarmento, falou sobre o caso logo após a liberação do comerciante. Tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário reconheceram, houve o reconhecimento de que aquelas circunstâncias em que o empresário se encontrava na noite da terça-feira, davam a entender que ele estava numa situação de legítima defesa putativa. Tal tese defensiva foi acatada, ele foi posto em liberdade. O que é que acontece agora? Porque não para por aí, não, né? Então, o fato ele vai ser aprofundado, vai haver novas investigações a respeito do que aconteceu em toda a sua amplitude, e posteriormente, após o entendimento do delegado, esse processo será encaminhado para o Ministério Público, que terá a condição de avaliar se é caso de ação penal ou caso de arquivamento. A gente torce e trabalha, evidentemente, para que esse processo ele seja arquivado, não vá à frente, não se torne uma ação penal, justamente porque é ausente aí algum dos seus requisitos. O policial que sofreu um disparo de raspão na testa encontra-se fora de perigo, conforme o médico Elvio Laivert. Se encontra bem, é um paciente que está estável, apesar de o projétil ter feito uma lesão no crânio, na parte anterior. É um paciente que se encontra bem, estável clinicamente, está na enfermaria aos cuidados da neurocirurgia. Quanto ao suspeito baleado pelo policial na troca de tiros, identificado como Wanderson Lopes, continua custodiado na enfermaria Cela. E pelo menos um dos 3 policiais que foram baleados em casos que a gente mostrou aqui no Borborema Notícias nos últimos dias já recebeu alta. Quem vai falar sobre essa situação aqui, que envolve os policiais que foram internados aqui no Hospital de Trauma, é o Dr. Elvio Laivert. Doutor, inicialmente eu queria que o senhor falasse do policial Benedito Araújo, que foi aquele policial que veio de Patos, que se envolveu numa situação muito constrangedora da morte de um filho, da esposa, e que foi baleado também. A situação dele especificamente. O nosso paciente Benedito, que se encontrava em área vermelha de cuidados intensivos, foi transferido para a ala neurológica, que é uma enfermaria, está sob os cuidados da neurocirurgia. É um paciente que, apesar de não ter movimentos ainda em membros inferiores às pernas, apresenta-se clinicamente estável, não apresenta qualquer alteração do estado clínico, respira em ambiente, sem necessidade de oxigênio para respirar. No momento é um paciente que se encontra estável.
Inclusive, não é preciso agora informar essa situação se ele vai andar ou não, né? É muito cedo para a gente fechar um diagnóstico, bom? Melhor que a gente espere ao longo do tempo, após novos exames, para poder fechar um diagnóstico com certeza. No que diz respeito ao policial que na segunda-feira, na Vila Castelo Branco, trocou tiros com assaltantes que veio para cá, ele já foi liberado, como é isso? Paciente que foi abordado cirurgicamente pela cirurgia torácica e pela cirurgia geral, teve alta ontem à tarde por apresentar evolução favorável do quadro. Então ele teve alta ontem à tarde, já está em casa, se recuperando das lesões. A gente fala agora sobre a morte da estudante de medicina Mariana Tomás. O laudo do IPC confirmou que ela foi estuprada antes de ser morta. Agora, além de feminicídio, o suspeito deve responder por estupro. Os laudos que chegaram dão toda a tranquilidade para que a Polícia Civil o aponte como sendo o autor do feminicídio, bem como do estupro, da qual foi vítima a Mariana Tomás de Oliveira. Os laudos apontam que houve excesso de força para a consumação de uma relação sexual e que pelas circunstâncias que o laudo apontam, demonstram, a discussão trazida pelo perito médico legal, nós temos certeza que não há outra explicação que não seja a relação forçada, ou seja, sem que a vítima tivesse consentido. Exatamente por isso que existem lesões, né, nas partes íntimas da vítima, e isso é bem característico de quem pratica esse tipo de ato. A seguir, o açude de Boqueirão vem recebendo água e mais. Em Campina Grande, a chuva causa alegria e transtornos. Eu conto tudo para você já já, não saia daí, é rapidinho. Choveu em todo o estado da Paraíba nas últimas 24 horas. Os maiores índices de chuva foram registrados em Bahia. Lá choveu 85,7 milímetros. Em Campina Grande choveu bem menos, 29 milímetros segundo a AESA, mas o suficiente para alagar ruas e derrubar árvores. Parece a imagem de um açude, mas essa é, na verdade, a situação da rua Augusto Severiano, no bairro Novo Horizonte. A chuva deixou o local praticamente intransitável. Mas o pior é a situação dentro das casas. Dona Maria Emiliana passou o dia tirando água de balde da área da cozinha, parte mais baixa do terreno. São 20 anos nesse sofrimento. Quando a senhora vê o céu nublado, como é que fica seu coração? Pedindo que nem chovesse. Eu prefiro que nem chovesse. Essa chuva fosse mais para o sítio, porque aqui em Campina Grande eu peço que nem viesse, porque na situação que a gente mora é lamentável. Para conversar com a nossa equipe, o vizinho dela, seu Antônio, teve que atravessar uma garagem alagada. Ele até já investiu ao levantar o piso da casa, deixando ela acima do nível da rua. Mas isso pouco diminuiu os transtornos. Seu Antônio, eu vi que o senhor levantou aí a sua casa, o piso da sua casa, para ver se a água não entrava, mas não teve jeito. Não teve jeito não, agora que entrou bonito. Agora que entrou água. É. Entendi. Aqui o quintal é sempre assim. Quando chove é sempre assim. Para quem trabalha, o dia de chuva é de receio de como vai encontrar a residência ao voltar. O pensamento não sai de como a gente vai encontrar a nossa casa, né? A gente sai para trabalhar, já tem a carga horária de trabalho que é cansativa, e aí chega em casa e tem um trabalho extra, que é de tirar a água, ver como é que está a situação dos móveis, de tudo. Arthur conta que a rua tem rede de esgoto, mas não existe um sistema de escoamento da água pluvial. Quando a chuva vem, ela acumula, entra na rede de esgoto e causa todo esse caos. Todo ano quando chove é isso? Todo ano, durante 30 anos já. 30 anos não é 30 dias de São João não, é 30 anos. E o coordenador da Defesa Civil em Campina Grande, Ruiter Sansão, falou sobre os transtornos causados pelas últimas chuvas na cidade. 48 ocorrências registradas nas últimas 24 horas, né? Nós tivemos 36 pontos de alagamentos, aqueles já tradicionais, né? Na área central de Campina Grande.
alguns bairros como Liberdade também, José Pinheiro, Prata, nós tivemos pontos de alagamento. Tivemos 4 quedas de árvores, felizmente nenhum dano humano, apenas material, nenhuma família desabrigada, mas de acordo com as previsões que remetem para mais chuvas em nossa região, temos a questão do acumulado. De acordo com a ESA, 29 milímetros nas últimas 24 horas. Esses números devem ser somados aos 4 dias que já choveram em Campina Grande. O solo vai ficando encharcado, como você pode observar. Estamos aqui na comunidade Luiz Gomes, no bairro Rosa Cruz, próximo do Distrito dos Mecânicos. Essa é uma comunidade de risco? De risco porque não tem infraestrutura, né, Paulo? Você não encontra aqui o esgotamento sanitário, a drenagem de água pluvial, a falta de iluminação nessas residências e imóveis, moradias construídas com bastante fragilidade. Então existe o risco de que famílias fiquem desabrigadas caso continue chovendo aqui nessa área de Campina Grande? Isso, existe sim. Por essa razão, o Sistema de Defesa Civil tem que atuar também com a assistência social. Essas famílias devem ser monitoradas, é o que a Defesa Civil está fazendo, não apenas aqui, mas Vila dos Teimosos, Rosa Mística, outros bairros de Campina Grande. Muitas imagens, Paulo, já viralizam nas redes sociais. No entanto, essas áreas mais carentes de infraestrutura é onde o sistema tem que atuar. E o açude de Boqueirão continua recebendo água. De ontem para hoje, o açude teve um aumento de 2 centímetros na lâmina d'água. Boqueirão está com 135.444.526 metros cúbicos, o que corresponde a 29% da capacidade. Boa notícia, né? No próximo bloco, você vai ver que o Botafogo empatou com o Náutico, mas perdeu nos pênaltis e está fora da Copa do Nordeste. E você vai conhecer um bolo e ovos de chocolate que vão dar o que falar nessa Páscoa. Já, já. Agora, o nosso assunto é esporte. Não deu para o Botafogo. O Belo empatou com o Náutico no tempo regulamentar, mas perdeu na cobrança de pênaltis e está fora da Copa do Nordeste. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes, mas num jogo bastante disputado. O Botafogo ainda tentou criar algumas oportunidades, porém foi o Timbu quem trouxe mais perigo no final do primeiro tempo. Jean Carlos foi o responsável por forçar o goleiro do Botafogo nessas 2 defesas, uma de falta e outra lançada por Richard Franco para ele. No segundo tempo, a equipe do Botafogo chegou a sufocar o Timbu, fazendo um gol e levantando a torcida. Mas ele foi invalidado pelo VAR. No entanto, aos 26 minutos, Leilson abriu o placar, dessa vez com validade. O Belo seguia em vantagem quando, nesta falta perigosa, veio a chance do Náutico para o empate, que não foi desperdiçada. Com o empate, a disputa seguiu para os pênaltis e o Náutico foi quem levou a melhor. Botafogo fez 3 gols e o Timbu 4, eliminando assim o Botafogo da competição. Quebrando o jejum sem perder nenhuma partida dentro de casa, o Botafogo infelizmente não conseguiu avançar na competição. Já o Náutico vai para as semifinais, onde vai enfrentar o Fortaleza. Vamos mudar o assunto? Você já ouviu falar em bento cake? É um bolo delicioso que tem conquistado o paladar de muita gente. Só pelo nome já convence, né? Além dele, também está fazendo sucesso o bento ovo. Essas são as maravilhas da Páscoa. Dá só uma olhada. Esse bolinho branco vem com uma frase geralmente engraçada e um boneco bem peculiar é o bento cake. A ideia surgiu no Japão e tem um conceito simples. Bento não é o nome do personagem, mas tem a ver com a porção da comida, que geralmente é individual e pode ser levada em uma marmita. O nome do boneco, que já é meme na internet, na verdade é Flork. A ideia chegou no Brasil durante a pandemia. Há alguns meses é uma verdadeira febre em Campina Grande. Não demorou para a confeiteira Rafaela adotar a técnica, atendendo a um pedido dos clientes.
Começou no final do ano de dezembro de 2021. Devido à demanda dos clientes, é algo que viralizou e quando o cliente vê novidade gosta muito, é uma coisa bem portátil também, digamos assim, que agrada a todos. E aí o cliente, devido à demanda dos clientes, eu fui adaptando. A princípio eu não tinha pretensão de fazer, mas aí vários clientes à procura e aí eu fiz alguns estudos em casa, fiz alguns testes, vi que estava dando certo e comecei a divulgação do meu trabalho. E aí o pessoal foi gostando e estamos aí até hoje. E o bentô cake já representa uma fatia expressiva do negócio dela. De 30% a 40%. Sai bastante. É difícil eu passar um dia sem uma encomenda de um bentô cake. A ideia vem dando tão certo que agora no período da Páscoa, a Rafaela vai entrar na nova onda do momento, que é o bentô ovo, a grande novidade para esta Páscoa. Como o bentô cake, né, já está bem famoso, o bolinho na marmita e tudo mais, aí com a Páscoa, todo cliente também gosta de novidade, nós trabalhamos já com ovo de colher, e aí teve a tendência também do bentô ovo. As vendas dela são feitas pelas redes sociais e as encomendas para essa Páscoa já estão praticamente esgotadas. Já tem muito bentô ovo encomendado? Tem sim, a maioria é de bentô ovo, muito mesmo. É um trabalho bem minucioso, principalmente o ovo, ele demanda mais um tempinho de se fazer, é totalmente artesanal. E por isso também as encomendas têm que ser limitadas, porque sou eu que faço a finalização. Então, se você ver esse bonequinho em um ovo de Páscoa, finja naturalidade, porque é Flork em mais uma versão bentô, o bentô ovo. E assim a gente termina o Borborema Notícias de hoje. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã a gente tem um encontro marcado a partir das 7h15 da noite. Não esqueça. Até lá!